Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que os irmãos são crentes, que vocês creem. Eu estava sentindo algo pesado, irmãos. Mas agora já está diferente. Amém? É luta espiritual também. Pega a sua espada, Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Do versículo 8 ao versículo 10. Nós vamos meditar nessa palavra. Já está até no televisor. Diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Verso 9, igreja. E achando. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias a Deus. Você pode se assentar. Eu quero que você saiba e que você jamais tire isso da sua mente, que isso possa dominar o seu pensamento. Deus não abre mão de ninguém. Deus, Ele ama as pessoas e Ele não quer que ninguém se perca. Por que eu estou falando isso? Jesus, quando citou essa parábola, Ele estava enfrentando uma forte força antagônica. De quem? Dos fariseus, dos escribas, porque estavam condenando o seu discurso, a sua fala, porque Jesus estava pregando para as pessoas que eram pobres. Jesus estava pregando para aqueles que eram considerados pecadores. Ele come com os pecadores, ele anda na casa de pessoas que não têm honra de Deus, os publicanos. Então a fama que Jesus acabou tendo do seu ministério é que ele estava perdendo tempo com gente que não prestava, com gente que não valia nada para Deus. E a gente se engana tanto a respeito de comensurar o amor de Deus, de entender a lógica de Deus, se é que Deus tem lógica, de tentar racionalizar as coisas divinas, humanizar as coisas que são sobrenaturais. Então a gente percebe que esse texto aqui é uma resposta de Jesus à arrogância, ao arroto daqueles que se achavam tão santos, tão poderosos, que Deus seria jamais interessado em pessoas que não têm a valia e não têm o pedigree espiritual como eles tinham dos sacerdotes. E essa parábola da dracma perdida, ela é um composto da trilogia das parábolas. Porque tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, do filho perdido. Então, quando Jesus contou uma parábola, ele contou essas 3 parábolas simultaneamente, porque ele foca justamente aquilo que não está capacitado ao entendimento humano, à capacidade humana. Porque o mortal jamais vai entender um imortal. Quando Jesus estava citando isso, ele demonstra que há um paradigma tremendo entre nós e ele, entre as nossas escolhas e aquilo que ele é, aquilo que ele decide, aquilo que ele promove, que o amor de Deus jamais abriu mão de quem quer que seja. E muito mais, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. A maior grandeza do Evangelho é justamente revelar a nossa nudez espiritual, a nossa natureza que é tão degradante, depravada diante de Deus, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. A preocupação da salvação não é humana, nunca foi. A preocupação e a antecipação da salvação é totalmente um ato de Deus para o ser humano. Irmãos, ninguém pode se salvar. A Bíblia revela em Romanos 3, 23, que Deus, olhando dos céus à terra, não achou um justo sequer. Não há quem se salve. Não tinha ninguém. Nós somos salvos por uma prerrogativa, uma ação totalmente voluntária da graça, da bondade, do desejo de Deus.
Ninguém é salvo porque faz merecer por isso. Ninguém conquista a salvação porque promove essa capacidade de se auto-salvar. Nós somos salvos porque Deus quis nos salvar. Ele quis nos libertar, porque Ele nos amou, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Eu nunca pensei que nós chegaríamos ao momento de julgar as pessoas que não houvesse oportunidade. Eu nunca entendi que nós seríamos capazes de dizer, olha, esse nunca pode se salvar, não tem jeito, não tem como resolver. É um engano nosso, irmãos, porque nós olhamos o estereótipo, nós olhamos o que está por fora, nós olhamos a aparência, nós olhamos a fachada. Deus conhece o ser humano por dentro. Ele sabe. E tem coisas que a gente vê assim e percebe, olha, meu Deus, um abismo entre esse homem e Deus. Mas o amor de Deus está ali estendido. A bondade de Deus está ali estendida. Quando nós olhamos esse texto, Jesus estava justamente querendo quebrar essa imposição, esse jeito de doutrina que eles viviam, os fariseus e os escribas. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, Deus decidiu buscar aquilo que se perdeu. Essa moeda, dracma, é um dinheiro grego. E esse valor era um valor de um dia de trabalho. A Bíblia diz que essa mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. E quando ela percebeu que havia perdido a sua dracma, ela não descansou. Ela não hesitou e dizia, olha, eu tenho 10, perdi uma, fico 9, estou tranquila. Não, eu tenho 10, uma se perdeu. Eu vou atrás dessa que se perdeu. E a Bíblia fala, dentro da visão, da tipologia da época, o que é uma candeia? Candeia é a luz. Candeia é uma luz. As casas naquela ocasião eram iluminadas por uma luz chamada candeia, uma lamparina. E essa candeia, ela iluminava toda a casa. Ainda mais se essa mulher, com certeza eu creio, ela estava procurando essa moeda justamente numa noite. Às vezes a gente não entende como Deus trabalha, como Deus opera, e a gente não tem que entender, a gente tem que crer. Porque às vezes você olha assim e fala, poxa, mas não tem jeito. A ocasião ali é difícil, a situação é sem qualquer mudança. E as pessoas falam, a crise é negra, quando mostra o estado difícil, o estado que não tem jeito. Mas a Bíblia diz que essa mulher, então, ela acende a sua candeia. Glória a Deus, irmãos. Ela acendeu a sua candeia. Eu vejo dessa forma que todos nós estávamos perdidos. Todos nós somos uma figura dessa dracma perdida. Toda a humanidade se perdeu. E nós tínhamos, por decreto, nós tínhamos, por final de tudo, a destruição. Estamos perdidos eternamente. Estamos agora destruídos eternamente. Deus poderia se jactar da sua grandeza, os anjos lhe servindo, a imensidão do universo aos seus pés, a sua voz ressoa como o trovão, e a Bíblia diz que a terra é onde ele pisa, é o estrado dos seus pés, que os mares e os continentes ele põe na concha da sua mão. Deus podia estar agora simplesmente jactancioso, voltado para ele. E nós estávamos como essa dracma, perdida, em algum lugar, numa escuridão. Mas ele acendeu a sua luz. Glória a Deus. Ele acendeu a sua luz e veio procurar a dracma Roberto, a dracma Mateus. Porque essa dracma tem nome, tem RG. Essa dracma é um indivíduo, tem uma personalidade. Essa dracma sente, tem sentimento, tem emoções. Essa dracma são pessoas. E pessoas importantes, porque para Deus ninguém é perdido, ninguém é abandonado, ninguém está no escuro, ninguém está ao ponto de que não possa ser achado. E foi quando ele acendeu a sua luz e veio ao nosso encontro. E as trevas pareciam tão potentes, tão difíceis, mas a Bíblia diz que ele começou a procurar.
Essa parábola, ela nos ilustra como Deus saiu do seu conforto. Ele saiu da sua condição simplesmente que pudesse viver egoístamente na sua soberania. Ele desce na pessoa de Jesus, na pessoa do seu Filho. Ele se torna humano, se torna um de nós. E essa é a luz que veio brilhar os nossos corações. Eu quero dizer que hoje a salvação é para todos. Ninguém pode se perder, porquanto essa luz está entre nós. Essa luz está aqui. A questão da salvação, não há mais impedimento para ninguém, porque a luz já está entre nós, amém, irmãos? E qualquer hora, uma dracma perdida, uma vida enrolada, uma vida totalmente dominada pelo pecado, pode receber a luz de Deus e brilhar a luz no coração, na mente, na alma e transformar a pessoa. Nós estamos diante de um grande dilema. Nós não podemos perder jamais, irmãos, a força e o poder que tem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, e eis que tudo... Você pode aplaudir o Senhor? É isso que Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não mudou, irmãos. Não mudou. E às vezes alguém vem ao nosso encontro, bêbado, drogado, talvez alguém até da nossa própria família, que tenha até debochado da sua fé. Talvez os anos já tenham se passado e você acha que não tem mais jeito. Às vezes a gente olha assim, porque a nossa capacidade humana, a gente tem que ter um método, uma forma. A gente tem que ter um jeito lógico, filosófico, para dizer se vai ou se não vai. Meu irmão, quando você trabalha com material chamado fé, você crê em Deus. Você crê em Deus e você crê em Deus. Tudo posso naquele, se Deus é por nós, e a vitória é nossa, e a vitória é nossa. Isso é fé. É trazermos essa figura simbólica para quebrar, anular, desfazer todos os ardis malignos. Irmãos, a salvação não é um mérito nosso. Nós não merecemos nada. Nós precisamos da salvação. E esse texto fala do cuidado, a representação da iniciativa de Deus na forma feminina, não importa. Aqui diz que essa mulher, ela procura. Você já viu uma mulher que cuida da casa mesmo, que quer uma casa arrumada para procurar as coisas? Ela levanta tudo, tira móveis, tira tapete, mexe nos armários e mexe em tudo quanto é parte da casa. Sabe por quê? Porque ela está arrumando e quer achar o que se perdeu. Eu vejo Deus trabalhando. Você pode dizer amém? Eu vejo Deus trabalhando. Ele está movimentando. Ele está tirando. Ele está buscando aquilo que foi perdido. E ele trabalha. O irmão estava falando comigo essa tarde e disse assim, olha, eu consegui agora voltar a falar com a minha mãe. Eu falei, foi aberta a porta da reconciliação. Porque quando Deus começa a fazer a obra, Ele completa. Porque não há nada em Deus que possa faltar com a sua palavra. Ele não é homem nem filho do homem para que mude o que se arrependa do que já declarou. Irmãos, quando nós somos salvos, nós estamos agora desfrutando dessa contínua salvação. A contínua salvação, estarmos justamente aqui essa noite. É o prazer de vivermos na santificação, que um dia nós fomos amados e pelo processo do arrependimento nós fomos justificados. Ele nos perdoou e depois que Ele nos perdoou, Ele nos regenerou, nova vida. E depois que Ele nos regenerou, Ele também nos aceitou como filhos. Nós não somos mais só criaturas de Deus, somos criaturas agora transformados e promovidos como filhos de Deus. João 1,12 diz assim, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós somos filhos de Deus pela graça, bondade e misericórdia do Eterno. Aleluia! Nós somos propriedade de Deus.
Cada um aqui já foi ex-pecador. Nós não temos mais o domínio do pecado sobre nós. Ainda a nossa natureza esteja presa nesse mundo. E há fatores degradantes dessa vida. Mas o nosso prazer não está nesse mundo. O prazer do servo de Deus, da serva do Senhor, não são as coisas que não são de Deus. O nosso prazer está em Deus. Por isso o salmista diz, na sua lei eu medito de dia e vos digo, nessa hora, queridos irmãos, nada nesse mundo pode preencher as nossas vidas. Nada. O texto em apreço lá em Salmo 37, 4, diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, porque aquilo que está no seu coração, o Senhor vai realizar. Nós estamos num tempo onde as pessoas esperam que as coisas maléficas, as coisas que têm poderes de maldade nesse mundo, venha com uma imagem para transmitir a nós uma insegurança. Não! O mal hoje vem de todas as formas e de várias maneiras, e principalmente com aquilo que nos agrada, considerando aquilo que é humano. Então tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E a Bíblia fala que mundo é interpretado por 3 tipos de categorias, né? Há um mundo sistema, há um mundo espiritual, há um mundo geológico. A gente vive nesse tempo preso a um mundo sistema. As pessoas tentam se encontrar no outro, tentam ter uma imagem que ela é projetada no outro e vive uma vida que muitas vezes não é aquela que ela deveria viver. São essas condições inconfortáveis do ser e a pessoa começa a ser iludida com o falso brilho da ilusão dessa vida, porque nada pode satisfazer o ser humano, nada pode completar o ser humano que não seja aquele que o criou, que o formou. Quem conhece mais de nós mesmos se não for aquele que nos criou? Ele sabe muito mais como nós somos. Eu quero te dizer essa noite que Deus conhece você melhor que você. E ainda que a coisa pareça que esteja difícil, a Bíblia diz que Ele está agora com a sua luz aqui, nessa hora, no seu coração. Eu não sei o quanto de acúmulo de trevas e de espessuras, de condições que se criaram entre você e Deus, entre você e as pessoas, entre você e a sua igreja, entre você e o seu vizinho, seus amigos, sua família, eu não sei, mas as trevas têm sempre o sentido de fazer com que nós nos perquemos, que nós nos distanciamos das coisas que deveríamos estar apegados. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela foi atrás daquela moeda e ela lutou até encontrá-la. O verso 9 diz, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Aleluia, alegrai-vos comigo, porque ela diz, achei a dracma perdida. Glória a Deus. Achei a dracma perdida. Deus, Ele continua amando até encontrar, até achar. Nós temos diversos conflitos, nós somos esquisitos, nós sofremos nuances nas emoções, nós temos dificuldades em permanecermos com uma dinâmica, com uma métrica que seja constante, porque o nosso humor está sempre sofrendo variações, sejam por ordem hormonal, psíquica, endócrina ou imunológica. A gente está sempre sofrendo variações, existem sempre uns esquisitismos dentro de nós, mas Deus não sofre essas coisas. A gente que uma hora ama e depois não ama mais. Se apega, daqui a pouquinho a gente desapega. Você dormiu bem e quando acorda, acorda mal-humorado. E talvez seja até o teu próprio sono que você sonhou e esse sonho te perturbou, porque você não consegue controlar o seu sonho, porque ele está muito além daquilo que você pode controlar. E a gente é assim. Isso é o amor humano. Isso é o sentimento humano. E a gente sempre tem justificativas. As pessoas estão se amando, daqui a pouquinho se desamam. Estão atadas, daqui a pouquinho desatam. Porque esse amor
amor sofre variações e justificativas de fatores egocêntricos, simplesmente com o objetivo de se alinhar, de se preencher, se circunscrever por si só. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm tido empatia e tem sido um dos maiores fatores de promoção de pessoas a se desesperarem, a cometer o suicídio, porque não tem mais amor, não tem mais com quem compartilhar as dores, as mágoas. As pessoas estão se perdendo dentro de casa, se perdendo nas relações mais próximas. Estão se perdendo, porque o ser humano é assim, mas Deus não é como nós, amém? Porque Ele não muda, Ele não desiste de nós, Ele não vê em nós aquilo para que possa se apegar para justificar, não. Ele simplesmente nos ama porque nós somos criaturas dele. Porque as pessoas se apegam às outras por quanto tem alguma coisa que possa dar um ganho, uma satisfação, consciente ou inconsciente, espiritual, emocional, seja o que for. As pessoas são assim. O amor tem um certo valor. As pessoas se apegam por isso. Porque se viverem a falha, o erro, não aguentam, não suportam. Deus nos suporta. O amor, na verdade, de Deus, não é porque nós tenhamos alguma coisa para oferecê-lo. Ao contrário, Ele nos ama porque Ele é amor. Eu quero dizer para você, nunca desista de você. Nunca desista de você. Nunca desista dos sonhos que Deus te deu. Nunca desista dos propósitos que Deus colocou no seu coração. Nunca desista, por quê? Porque Ele nunca desistiu de você. Como você pode desistir de você? O texto diz, olha, agora é hora para festa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha, é muito bonito quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, olha, eu reintegrei ao reino de Deus, eu reintegrei à vontade de Deus, não gosto de usar essa palavra afastado, não gosto, mas eu acho que as pessoas sentem uma condição de estarem longe, estarem faltando, sabe, há um pertencimento congregacional. Não estou dizendo que a pessoa esteja até longe, esteja sem salvação, não, irmão, mas você é uma unidade do corpo de Cristo. Há um valor de crescimento, há uma ação que é importante, porque aqui o irmão deu testemunho, pastor, o testemunho dele nos edifica, demonstra a fé, como Deus opera, porque aqui é que Deus trabalha, que Deus opera, nossa unidade de amor, de compreensão, a gente aqui poder fazer a maturação do nosso crescimento espiritual é aqui. A igreja é o lugar exato de nós estarmos, irmãos. Essa mulher, quando achou aqui, isso é perceptível, porque essas vizinhas, essas pessoas que foram chamadas, somos nós, é a igreja, é o povo. Estamos felizes com a vitória de alguém que regressou, de alguém que voltou, e voltou mesmo. E as pessoas são assim, nós somos assim, mas é um ajudando o outro, pela graça de Deus. Vamos acender a nossa lanterna, vamos acender a nossa lanterna espiritual, e vamos atrás, vamos declarar o amor, a graça de Deus, sobre todas as questões que tentam impedir as pessoas de servirem a Deus. O propósito de Deus é justamente fazer festa, amém? A festa, quando as pessoas se aproximam do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, o reino de Deus é muito mais, é gozo, paz, alegria no Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia! E o texto é muito claro. Não tem nem que fazer uma exegese desse texto, porque é muito claro. Olha o que o versículo 10 diz. A reação que há na terra é simplesmente um pequeno reflexo da realidade pontual que há no céu. Porque diz assim, versículo 10 do capítulo 15 de Lucas. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos.
de Deus por um pecador que se arrepende. Todos nós temos tido uma experiência com Deus todos os dias. Todos os dias nós temos nos convertido, porque ainda não estamos no céu, irmãos. Nós ainda não estamos no lar eterno. Nós estamos indo, amém? Nós ainda estamos indo, e nesse processo, até chegarmos, nós teremos lutas, teremos dificuldades. Mas eu quero dizer que o propósito de Deus é sempre fazer festa. Quando nós estamos nesse processo de plena transformação, de inteira santificação, todos os dias nós estamos nos arrependendo e nos curando. Todos os dias nós estamos removendo pesos e repensando os nossos pensamentos. Todos os dias nós estamos fazendo uma reflexão e interiorizando a palavra de Deus, dinamizando, potencializando a fé através da palavra, através do louvor, através do testemunho, através da oração, através do movimento da igreja, do amor da igreja. Estamos cada vez mais crescendo, a cada dia nós vamos nos arrependendo e nos curando e nos salvando. Todo dia há uma ação de Deus movendo o peso, tirando as coisas que tentam nos impedir de sermos melhores. Os impeditivos são removidos pela fé, por obra do Espírito Santo, porque a palavra diz que ela mesmo é lâmpada para os nossos pés e luz. Então é isso, amados de Deus. A festa no céu é quando você se coloca a cada manhã mais convertido. A festa nos céus, quando Deus percebe que você vai santificando o seu coração. Há um processo contínuo de santidade. E você vai tirando essas coisas da sua vida e vai trazendo mais daquilo que te promove diante de Deus. A festa no céu. Eu quero dizer para você que Deus nunca esteve preocupado com essa preocupação que você acha que é pecado. Eu vejo assim, irmãos, há muita onda de julgamentos, há muita imposição, há muita ignorância e resistência, porque a doutrina se tornou maior do que o amor de Deus. E o amor de Deus está acima de tudo. Nada é maior do que o amor de Deus. É impressionante como as pessoas, elas se colocam como pessoas distantes de Deus, porque não conseguem fazer com que se cumpra a doutrina humana. Olha, esqueça da doutrina humana. Quando você se converter verdadeiramente a Deus, você vai ver que o seu coração estará salvo. Romanos capítulo 10, verso 9, diz: se com tua boca confessares e com teu coração creres que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, serás salvo. Porque aquilo que confessa pela boca é o que está no coração. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! É manter a santificação, manter a sua salvação, manter a sua fé. Porque quem sabe quem está salvo, quem não está salvo aqui, gente? Ninguém. E esse caso de salvação não é problema da igreja e nem problema de ninguém. Deus nos chamou para vivermos nesse aprisco, com machados. Agora a salvação é Ele que aplica em nós. É Ele que nos dá isso, a salvação. Quem tem que ter certeza da sua salvação é você e Deus. É a sua fé em Deus. A igreja tem só uma função: manter o rebanho se alimentando com pastos verdejantes. Nós temos que levar as ovelhas às águas tranquilas. Nós temos que colocar as ovelhas na sombra. Aqui é a nossa missão, porque nenhuma ovelha pode resistir a qualquer coisa na vida se está se alimentando mal. Da palha, da capim seco para a ovelha, ela morre. Ela precisa dos nutrientes. Tem que ser uma relva verdejante. Tem que ter uma gordura boa. Tem que ter as proteínas certas para alimentar. Ninguém vai levar as ovelhas para as águas bravias, porque ela se afoga, ela morre. Vai beber água como? Porque a água está agitada. Mas então nós temos que levar as ovelhas para onde? As águas tranquilas. O salmista diz isso: leva-me às águas tranquilas e refrigera
a minha alma. Hoje você está nas águas tranquilas, amém? Eu quero que você entenda isso. Aqui é o lugar onde Deus quer refrescar a tua alma, quer acalmar esse rebuliço interior dentro de você. Porque ninguém pode servir a Deus fugindo do inferno e o inferno estando dentro da pessoa. Ninguém consegue. Então você tem que pedir, Senhor, eu quero dessa água tranquila e refrigera a minha psique. Refrigera, Senhor Deus, a minha mente. Controla o meu presente, meu futuro. Nada, Senhor, pode perturbar a minha alma, porquanto eu estou em Ti. Porque, irmãos, nós somos espreitados por tudo. Nós somos apertados por todos os lados. Às vezes o inimigo quer que você fique preocupado com coisas que você tem que fazer amanhã e decisões que você tem que tomar. A sua mente está agora precisando ser acalmada, sabe? Deus está falando para você, olha, é hora de você ir para as águas tranquilas. Águas tranquilas. Fica tranquilo. Deus está contigo. O Espírito Santo está com você. Eu vejo uma oportunidade muito grande quando nós temos uma reunião como essa. Uma oportunidade muito grande, sabe de quê? De fazermos realmente uma confissão de fé. Existe uma confissão para a salvação. Uma confissão de fé é sempre renovarmos a nossa fé em Deus, que às vezes a gente é levado a um campo e somos, infelizmente, abatidos, norteados, somos feridos por palavras, por condições, por circunstâncias, mas o Espírito Santo diz para você, olha, é hora de você renovar a tua alma, é hora de você renovar a sua existência. A nossa vida não é nada, irmãos, a nossa vida não é nada. Eu estava até assistindo, não sei se vocês assistiram, mas o filho daquele cantor Benito de Paula faleceu com 36 anos, eu não sei nem o motivo, mas eu só gravei a idade, 36 anos, muito novo, meu Deus, mas isso mostra a fragilidade, mostra a fabilidade que nós somos frágeis, nós erramos, nós falhamos, mas uma coisa, temos que confessar que Deus pode cuidar de nós. Essa oração da confissão é uma oração de renovo, de vida. Irmãos, para enfrentar essa vida, para enfrentar os encalços, para enfrentar os confrontos, as trincheiras estão aí, colocadas por todos os lados. Mas Deus está conosco, amém? Deus está conosco, a nossa fé está nele. Eu quero que você se ponha de pé, em nome de Jesus, porque essa igreja é uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que oramos. E eu creio no poder da oração, amém? Você crê no poder da oração? Eu também creio. E por isso que eu digo, quem prega, quem dirige culto, quem canta, já está no altar. Eu já estou no altar, meu coração já está aqui. E se você quiser vir para esse altar, colocar a sua vida, a sua família, colocar alguma coisa que esteja talvez te atingindo espiritualmente, emocionalmente, não sei, eu quero dizer que o altar está aberto, você pode vir aqui que nós vamos ungir a tua vida, vamos fazer uma oração nesse altar, porque esse altar aqui é o altar de Deus, não é o altar do pastor Barnabé, eu não tenho um altar não, irmãos, nem é o altar da igreja do Nazareno também não, esse altar aqui é o altar do Deus invisível, todo-poderoso, porque eu não preciso ficar sabendo de coisas particulares de vocês não, porque Deus já conhece, mas se você tiver fé pela voz do profeta, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você venha aqui nesse altar, em nome de Jesus, nós vamos levantar um clamor aqui, quero levantar um clamor, quero convidar o irmão Cláudio para vir orar aqui comigo, em nome de Jesus, nós vamos levantar essa oração de fé, eu vou pedir ao pastor Edmar, pastora Regina, os pastores aqui, que possam ungir esses irmãos no momento da oração, porque Deus já lançou luz sobre as nossas vidas, e nós vamos levantar essa oração, e eu creio no poder da oração. Talvez você tenha que decidir alguma coisa essa semana. Pastor, tenho que decidir uma coisa essa semana. Eu não sei o que fazer. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui orar. Vamos orar, vamos colocar na mão de Deus. Vamos confiar em Deus. Crê em Deus, porque eu não tenho também saída para você não, meu irmão. Mas Deus tem. Eu sei que Deus tem e vai te dar essa vitória. Oramos, Senhor nosso Deus. Aqui estamos, Senhor, nessa noite. Estamos reunidos aqui porque certamente precisamos ouvir a Tua voz. Às vezes pensamos que estamos prontos, estamos preparados, estamos inabaláveis, mas quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, e damos atenção à Tua palavra,
nós vemos que não há outra forma e outra maneira de estarmos firmes na Tua presença se não formos alimentados pela Tua voz. E são as Tuas palavras, Senhor, que nos fortalece a alma. É a Tua palavra, Senhor, que nos faz forte no dia do tempo ruim, do dia do vento forte, Senhor. A Tua palavra, na verdade, cria raízes em nós, que faz de nós, ó Pai, prontos e preparados a passar pelas dificuldades. E aqui, Senhor, não é um lugar que se ensina que não teremos dificuldade em nossa vida, que não teremos, ó Pai querido, não passaremos por privações. Não, Senhor, aqui nós aprendemos que nós teremos aflição, Senhor, que nós seremos afligidos, mas, Senhor, entendemos que estar nas Tuas mãos é a segurança que qualquer um de nós precisamos, e é estar em Tuas mãos, e é a certeza de estar nas Tuas mãos, Senhor, e é pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, ó Senhor Deus, é que certamente nos entregamos em Tuas mãos na confiança que ainda assim estivermos passando por dificuldades, ó Pai, Tu estás conosco e Tu nos sustenta, Senhor. E a prova, Senhor, de termos resistido ainda um pouco é que estamos aqui nessa noite, é porque estamos segurados, Senhor, em Tuas mãos e pedido a Ti que Tu nos dê a direção, Senhor. Aqui, cada pessoa que se levantou do seu lugar, cada pessoa que está aqui no altar, Senhor, está desejosa, Pai, neste momento, ó Senhor Deus, em ser fortalecido na sua fraqueza, ó Senhor, de ser assistido na sua necessidade. Então nessa noite, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de dividir em cada um dos meus irmãos aqui presente, Pai, aquilo que eles vieram buscar, Senhor. Ó Pai, não tem uma pessoa que venha até Ti e que Tu possa liberá-la sem ter uma palavra de confiança, de certeza, ó Senhor Deus, uma palavra de que Tu estás conosco. Ó Senhor, certamente, Pai querido, esta pessoa que levantou do seu lugar para estar aqui, ó Senhor, ela vai sair daqui com a certeza que o Teu Espírito a visitou e que o Teu Espírito dividiu com ela, Senhor, aquilo que ela veio buscar, Pai. E em nome de Jesus é que nós te oramos, porque nós temos a certeza, Pai querido, que Tu está nessa reunião. Ó Senhor Deus, cria em nós uma consciência, cria em nós, ó Pai querido, um desejo, a certeza, Pai, no nosso coração, que Tu estás presente neste lugar, porque não há outra forma de entendermos isso se não for pela Tua palavra. Não há outra forma, Senhor, de alcançarmos aquilo que está preparado para o Teu povo aqui, porque há uma mesa servida neste lugar, Senhor, e só toma posse dessa mesa, Pai querido, através da fé. E eu tenho certeza, Senhor, que a cada um dos meus irmãos que aqui presentes estão, Senhor Deus, certamente, Pai, Senhor, já se serviram nesta mesa servida nesta noite, e nós te oramos, Pai, na certeza que o Teu Espírito, Senhor, é que nos conforta e que nos fortalece, Pai, a cada oportunidade. Toma, Pai querido, a cada um deles em Tuas mãos, nos ajuda, Senhor, a estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Irmão, não sai ainda não, fique aqui ainda. Eu quero que vocês façam um voto com Deus. Façam um voto com Deus. Vocês estão aqui na frente, mas não façam um voto de pedir dinheiro, casa. Não façam um voto de pedir um bem material, não. Sabe por quê? Deus já sabe que vocês necessitam disso. Todas essas coisas Deus já sabe. Mas eu quero que vocês façam um voto de dizer: Senhor, eu quero sempre viver nessa festa, nessa alegria, e de ser renovado todos os dias. Façam esse voto a Deus, de se entregarem a Ele todos os dias. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam toda manhã. Faça esse pedido a Deus. Leve o pensamento de vocês a Deus. Eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais serão as mesmas. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem dizer amém? Vocês podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus.